Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. A Trindade, um nome que a gente ouve muito, né? Mas o que ela significa? É, sem dúvida, um dos maiores mistérios, talvez o maior enigma da fé cristã. Uma ideia que, olha, por séculos tem deixado teólogos fascinados e, vamos ser sinceros, com a cabeça coçando. E aí vem a pergunta que dá um nó na cabeça de qualquer um. Como é que um único Deus pode ser ao mesmo tempo três pessoas diferentes? Peraí, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? A matemática que a gente aprendeu na escola parece que não se aplica aqui. Como é que a gente resolve essa conta? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Sim, a doutrina da Trindade é super profunda, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente vai quebrar em pedacinhos, analisar os pontos principais para que essa ideia, que parece tão complexa, fique bem mais clara. Então, para começar, vamos direto ao coração do problema, que é esse paradoxo divino que junta unidade e ao mesmo tempo distinção. Primeiro de tudo, um ponto que não tem negociação, só existe um Deus. Ponto. A base para isso está lá na Bíblia, tipo em Deuteronômio 6,4. O cristianismo é, na sua essência, monoteísta. Ou seja, não estamos falando de vários deuses, um panteão, um comitê divino. Não, é um só. Certo, então temos um só Deus. Mas, e aí que a coisa fica interessante. A Bíblia também revela que esse Deus único existe desde sempre em 3 pessoas distintas. Temos o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. A pergunta de $1 milhão é: como é que essas duas verdades podem existir ao mesmo tempo? A resposta para isso se apoia em 3 pilares, 3 ideias fundamentais que a doutrina nos apresenta. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Pilar número 1, para não deixar nenhuma dúvida: monoteísmo. De novo, só existe um Deus. A Trindade não é de jeito nenhum um politeísmo com a roupagem diferente, sabe? A unidade de Deus é algo absoluto, não dá para dividir. Beleza, pilar número 2, a distinção. O que isso quer dizer? Simples. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa distinta. Um exemplo clássico da Bíblia para visualizar isso é o batismo de Jesus. Pensa na cena. Jesus, o Filho, está ali na água. A voz do Pai fala lá do céu, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Estão vendo? 3 pessoas diferentes agindo ali no mesmo momento, no mesmo evento. E chegamos ao terceiro pilar, que é fundamental: a coigualdade. Não existe uma hierarquia de poder divino, tipo um é mais Deus que o outro. Não. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, e o Espírito Santo é 100% Deus. Todos são igualmente Deus, desde sempre e para sempre. E para não parecer que isso saiu do nada, a Bíblia dá uma base bem forte para essa igualdade. Olha só, a gente vê que os mesmos atributos divinos, aquelas características que só Deus tem, tipo ser eterno, onipotente, saber de tudo, estar em todo lugar, são atribuídos a cada uma das 3 pessoas. Por exemplo, ali, onipotência. Gênesis fala do Pai, Mateus fala do Filho e Lucas fala do Espírito Santo. Fica claro que todos eles compartilham da mesmíssima natureza divina. Ok, então, como a teologia destrava esse cadeado, esse paradoxo de ser 1 e 3 ao mesmo tempo? A chave está em entender a diferença entre 2 palavras bem importantes: essência e pessoa. Então, o que é essência? Pensa na essência como a deusidade, o material do qual Deus é feito. É a natureza divina em si. E o ponto é, existe uma única essência divina, uma só deusidade, e ela é compartilhada inteiramente pelas 3 pessoas. Essa comparação aqui ajuda muito a entender. A essência responde à pergunta: o que Deus é? A resposta: natureza divina. Já a pessoa responde: quem é Deus? A resposta: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então temos um o que e 3 quens. É assim que a teologia explica como Deus pode ser um em essência e, ao mesmo tempo, 3 em pessoa. Faz sentido, né? Para tentar deixar isso ainda mais concreto, a gente pode usar uma analogia. Mas, um aviso. Toda analogia para falar de Deus vai ter suas falhas, tá? Pensa na água. A gente conhece a água como líquida, como gelo, que é sólido, e como vapor, que é gás. São 3 estados, 3 formas bem diferentes, mas a substância é sempre a mesma. H2O. A ideia da Trindade é parecida. Uma única essência divina, mas que existe em 3 pessoas distintas. Mas, como eu disse, e isso é super importante, nenhuma analogia dá conta do recado.
Essa citação aqui diz tudo. A gente, com a nossa mente limitada, está tentando entender um ser que é infinito. Não tem nada no nosso mundo que seja igual a Deus para a gente poder comparar. No fim das contas, a Trindade continua sendo um mistério, algo que vai além do que a gente consegue entender por completo. E uma boa forma de entender o que uma coisa é entender o que ela não é. Então, vamos comparar a Trindade com um erro histórico, uma heresia chamada triteísmo, que muita gente acaba confundindo. O triteísmo basicamente pega o paradoxo e joga um dos lados fora para facilitar. Ele diz, são 3 deuses diferentes e pronto. Só que ao fazer isso, ele abandona totalmente a ideia central da fé cristã de que só existe um Deus. Essa comparação aqui mostra a diferença de forma bem direta. De um lado, a Trindade, um Deus, uma essência, o que nos dá um monoteísmo. Do outro lado, o triteísmo, 3 deuses, 3 essências, o que é, na verdade, politeísmo. É uma diferença assim da água para o vinho. Ok, mas a essa altura alguém pode estar pensando, mas por que isso importa? Por que se preocupar com essa teologia que parece tão abstrata? Bom, importa e muito, porque a Trindade não é só um quebra-cabeça para teólogos, ela nos diz muito sobre como Deus se relaciona com o mundo e com a gente. Os teólogos têm um nome para isso: Trindade econômica. Não tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com a economia da salvação, o jeito como as 3 pessoas trabalham juntas. Pensa assim, o Pai é quem planeja tudo, o Filho vem e executa o plano, lá na cruz, e o Espírito Santo é quem aplica essa salvação na vida de cada um. É como uma dança divina perfeita, onde cada um tem seu papel, todos em total harmonia. E essa frase de São Gregório Nazianzeno, um grande pensador da Igreja Antiga, é simplesmente linda. Ele diz, nem comecei a pensar na unidade e a Trindade me banha em seu esplendor. Isso mostra que o objetivo não é só resolver a Trindade como se fosse uma equação matemática. É sobre ser envolvido, ser banhado pelo esplendor de um Deus que, na sua própria natureza, já é uma comunidade de amor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Será que a Trindade é, no fim das contas, um quebra-cabeça lógico que a gente tem que resolver? Ou será que é um mistério divino revelado que nos convida a simplesmente parar, adorar e se maravilhar? Talvez a beleza esteja em ser um pouco dos dois.